Bom dia, vamos dar início à terceira aula teórica de Análise Espacial no âmbito do curso de mestrado em Sistemas de Informação Geográfica. Na aula anterior fizemos um exercício, abordamos o tema Criação de bacias de visão. Marcou-se um ponto a partir do qual ia ser feita a observação do território, calculou-se a bacia de visão a partir desse ponto e depois analisou-se o que era ou não era visível a partir dessa situação. Vamos supor que agora precisávamos de aceder à torre de vigia e que não havia estradão e que queremos marcar um percurso para aceder da Estrada Nacional à torre de vigia. Se não houver qualquer restrição, a menor distância entre dois pontos coincide com um segmento de reta. Isto será em ambiente vetorial, um segmento de reta entre o ponto A e B. Em ambiente matricial, podemos ver que a distância entre A e B resulta de se calcular a equidistância à volta do ponto A até chegarmos ao ponto B. Se houver uma ligeira restrição à passagem do percurso, podemos ver que agora a menor distância não coincide com o segmento de reta, uma vez que isso ia obrigar a fazer duas pontes sobre estes cursos de água. Portanto, agora, o melhor percurso não coincide necessariamente com a menor distância. Se acrescentarmos o relevo e a hidrografia, podemos ver que o melhor percurso seria por esta zona plana do território, evitando construir duas pontes sobre as linhas d'água. Se a esta condição de declive e de linha d'água acrescentarmos o tipo de uso e ocupação do solo, ou seja, o custo inerente à compra e à construção em função do tipo de ocupação do solo, podemos ver que o menos dispendioso é pela zona de mato e o mais dispendioso é passando por cima das linhas d'água. Portanto, estes dois exemplos anteriores mostram que a abertura de novos percursos, ou seja, de rede viária ou de rede divisional, a passagem de uma conduta, de uma linha de alta tensão, obedece sempre a vários critérios. Um inerente à morfologia do terreno, portanto, uma condição física, e um inerente ao tipo de uso e ocupação do solo, ou seja, ao valor do que está instalado no solo. E resulta uma condição económica. Destas duas condições, física e económica, resulta aquilo que se chama uma superfície de atrito, que terá que ser utilizada no cálculo de distância entre dois objetos. Portanto, a distância deixa de ser calculada como equidistância a um objeto, mas sim em função do atrito ou da dificuldade de progredirmos em função das características do terreno. Neste exemplo simples, vemos que numa situação plana o atrito é mínimo, à medida que o declive aumenta, o atrito e a força da gravidade, neste caso, faria com que fosse mais difícil o movimento e a progressão. Portanto, em termos de superfícies de atrito, neste tipo de exercício, temos que considerar a condição morfológica e a condição económica. Não havendo qualquer restrição, a menor distância entre dois pontos resulta do cálculo de distâncias equidistantes ou concêntricas em torno dos objetos. Quando a equidistância se encontra, nós definimos um segmento de reta que define o menor percurso entre dois pontos. Havendo condições limite, como seja o declive e a presença de linhas d'água, agora a força ou a necessidade de vencer o atrito de progressão é maior neste sentido do que neste. E então temos agora o cálculo de distâncias ponderadas pelo atrito. Deixa de ser equidistante para passar a ser distante por ponderação. Este percurso, neste sentido, ainda que seja mais curto, tem o mesmo preço que este percurso mais longo. Portanto, condição económica e o custo de progressão em função dessas três condições: declive, presença da linha d'água, valor do uso e ocupação do solo. Três situações: a menos limitante, a menor distância resulta no melhor percurso; condições com limitações moderadas, a menor distância já não é necessariamente ou não coincide necessariamente com o melhor percurso, e com condições
elevadas, a menor distância não é de todo a mais económica e a mais viável, e neste caso o melhor percurso até é o percurso mais distante. Todos os programas em ambiente de sistemas de informação geográfica dispõem de ferramentas e de extensões que permitem fazer este cálculo. No entanto, é preciso agora atender a que não vamos calcular a equidistância a um ponto, mas sim uma distância ponderada, que em ambiente SIG se delimita por Cost Distance ou Weighted Distance. É necessário dispormos de uma superfície de atrito para calcular esta distância ponderada e, depois destes dois cálculos, pedimos ao programa que nos marque o melhor percurso entre os dois objetos. Portanto, é importante saber ler e procurar as instruções que o software precisa para que possamos utilizá-lo corretamente. A resolução deste problema requer o cálculo de distâncias simples, o cálculo de distâncias ponderadas e, neste exemplo que nós já vimos nas aulas anteriores, por exemplo, a criação de uma zona tampão ou de um buffer em torno de um objeto resulta num polígono. Este polígono traduz a condição limite, ou seja, até x metros deste ponto. É um vetor e a menor distância a este vetor, ou a este ponto, é um círculo. Já em ambiente matricial, e também vimos isto no exercício anterior, já não temos um polígono, mas sim um conjunto de pixels equidistantes do pixel central. Portanto, todos estes pixels à volta do centro estão a 20 metros de distância e 20, 40, 60 e por aí fora. Portanto, temos que distinguir na resolução destes exercícios o que é trabalhar em ambiente vetorial. E reparem, o buffer é todo igual. Isto são 120 metros, não há múltiplos de distância aqui dentro. Em ambiente matricial, temos múltiplos de distância à medida que nos afastamos do ponto. Isto significa que temos que trabalhar simultaneamente com análise em modelos raster, análise espacial e álgebra cartográfica. Portanto, temos que trabalhar com superfícies equipotenciais em torno de um objeto e isto é feito com as rotinas percurso, origem, destino, superfície de custo em função do número de células, se não houver limitações, ou em função do valor das células. Portanto, esta foi a parte teórica da análise espacial. Vamos desenvolver agora o restante exercício em análise de modelos raster.